Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley admirava o mundo novo 10. Viu que ela ia bater-lhe outra vez e levantou o braço para proteger o rosto. Oh, não, linda, não, por favor. Animalzinho. Ela baixou seu braço, descobrindo-lhe o rosto. Não, linda. Fechou os olhos, esperando o golpe. Mas o golpe não veio. Ao cabo de um instante, abriu os olhos e viu que ela o fitava. Tentou sorrir para ela. Repentinamente, ela envolveu-o em seus braços e cobriu-o de beijos. Às vezes, durante dias, Linda sequer se levantava. Ficava na cama, mergulhada em tristeza. Ou então bebia o líquido que Popé trazia, ria muito e adormecia. Algumas vezes vomitava. Com frequência esquecia-se de banhá-lo, e não havia nada que comer, a não ser tortilhas frias. Lembrava-se da primeira vez em que ela achara aqueles bichinhos nos seus cabelos. Como ela gritara. Os momentos mais felizes eram aqueles em que ela lhe falava sobre o outro lado. E a gente pode mesmo ir voar sempre que tem vontade. Sempre que tem vontade. E ela falava na linda música que saía de uma caixa, em todos os jogos encantadores que havia, nas coisas deliciosas para comer e beber, na luz que aparecia quando se apertava uma pequena coisa na parede, nas imagens que era possível não só ver, mas também ouvir, tocar e cheirar, em outra caixa para fazer cheiros agradáveis, nas casas róseas, verdes, azuis, prateadas, altas como montanhas. Ela lhe contava como todos eram felizes, sem que jamais alguém estivesse triste ou zangado, como cada um pertencia a todos. Falava-lhe de caixas em que se podia ver e ouvir o que se passava do outro lado do mundo, de bebês em lindos bocais limpos, tudo tão limpo, sem maus cheiros, sem sujeira, e lhe contava que ninguém se sentia só, mas todos viviam juntos, alegres e felizes, como durante as danças de verão aqui em meu país, mas muito mais felizes, com a felicidade permanente, cada dia, todos os dias. Ele a ouvia horas a fio. Por vezes, quando ele e as outras crianças estavam cansados de brincar, um dos velhos do pueblo falava-lhes, com aquelas outras palavras, do grande transformador do mundo e da longa luta entre a mão direita e a mão esquerda, entre o úmido e o seco, do Awanawa, que, uma noite, só com o pensamento, fez um nevoeiro espesso e desse nevoeiro criou em seguida o mundo, da mãe terra e do pai céu, de Hayate e Marsailema, os gêmeos da guerra e do acaso, de Jesus e de Pukong, de Maria e de Tzanatlei, a mulher que se faz novamente jovem, da pedra negra de Laguna e da grande águia e de Nossa Senhora de Ekoma. Histórias estranhas, tanto mais maravilhosas para ele porque eram contadas por meio daquelas outras palavras por isso, não completamente entendidas. Deitado na cama, ele pensava no céu e em Londres, em Nossa Senhora de Ekoma e nas fileiras e mais fileiras de bebês em bonitos bocais bem limpos, em Jesus voando para o alto e em Linda também voando, no grande diretor mundial de incubação em Awanawa. Muitos homens vinham visitar Linda. Os meninos começavam a apontá-lo com o dedo, empregando também aquelas outras palavras estranhas. Diziam que Linda era má, chamavam-na por nomes que ele não compreendia, mas que sabia serem nomes feios. Um dia, cantaram uma cantiga sobre ela, várias vezes seguidas. Ele atirou-lhes pedras. Os meninos revidaram. Uma pedra pontuda cortou-lhe o rosto. O sangue não parava de correr. Ficou todo coberto de sangue. Linda ensinou a ler. Com um pedaço de carvão de lenha, ela desenhava figuras na parede. Um animal sentado. Um bebê num bocal. Depois escrevia letras. O gato está no mato. O bebê está no bobô. Ele aprendia depressa e com facilidade. Quando soube ler todas as palavras que ela escrevia na parede, Linda abriu sua grande caixa de madeira e tirou debaixo daquele esquisito calção vermelho, que não usava nunca, um livro pequeno e fino. Ele já ouvira muitas vezes. Quando for maior, ela dissera, poderás lê-lo. Bem, agora ele já estava bastante grande. Sentiu-se orgulhoso. Receio que não ache isso muito interessante, mas é só o que tenho, disse ela. Suspirou. Se pudesse ver as lindas máquinas de leitura que temos em Londres. Ele começou a ler. O condicionamento químico e bacteriológico do embrião. Instruções práticas para os trabalhadores betas dos depósitos de embriões. Precisou de um quarto de hora só para ler o título. Atirou o livro no chão. Livro nojento, exclamou, e pôs-se a chorar. Os garotos continuavam cantando sua horrível cantiga acerca de Linda. Às vezes também faziam troça dele por andar tão maltrapilho. Quando ele rasgava as roupas, Linda não sabia remendá-las. No outro lado, dizia ela, as pessoas jogavam fora as roupas rasgadas e compravam outras, novas. Esfarrapado, gritavam os meninos. Mas eu sei ler, dizia consigo mesmo, e eles não sabem. Nem sabem o que é ler. Para ele, era mesmo fácil.
Se concentrava o suficiente na ideia de saber ler, fingir que não se importava quando os outros zombavam dele. Pediu a Linda que lhe desse novamente o livro. Quanto mais os garotos o apontavam com o dedo, mais se aplicava à leitura. Logo se achou em condições de ler perfeitamente bem todas as palavras, até as mais compridas. Mas o que significavam? Interrogava a Linda. Porém, mesmo quando ela podia responder, isso não lhe esclarecia muito. Em geral, ela era absolutamente incapaz de responder. O que são produtos químicos? Perguntava ele. São coisas como sais de magnésio, e álcool para manter retardados os deltas e ys, e carbonato de cálcio para os ossos, e todas as coisas do mesmo gênero. Mas como é que são feitos os produtos químicos, Linda? De onde é que eles vêm? Bom, isso eu não sei. Eles estão em frascos. E quando os frascos se esvaziam, manda-se buscar mais no depósito de produtos químicos. É o pessoal do depósito quem os faz, penso eu. Ou se não mandam buscá-los na fábrica. Mas não sei bem. Nunca estudei química. Meu trabalho sempre foi com os embriões. O mesmo acontecia com todas as outras coisas sobre as quais ele a interrogava. Linda parecia que nunca sabia nada. Os anciãos do pueblo tinham respostas bem mais categóricas. A semente do homem e de todas as criaturas, a semente do sol e a da terra, e a semente do céu, foi a Ona Wilona quem as criou todas, a partir do nevoeiro do crescimento. Ora, o mundo tem 4 matrizes, e ele depôs as sementes na mais baixa das 4. E pouco a pouco as sementes começaram a crescer. Um dia, John calculou, mais tarde, que devia ter sido pouco depois do seu 12º aniversário. Entrou em casa e achou no chão do quarto de dormir um livro que nunca tinha visto. Era um livro grosso, que parecia muito antigo. A encadernação tinha sido roída pelos ratos. Algumas páginas estavam soltas e amarrotadas. Apanhou e olhou a primeira página. O livro intitulava-se Obras Completas de William Shakespeare. Linda estava deitada na cama, bebericando uma xícara daquele horrível e mal cheiroso mescal. Foi Popé quem o trouxe, disse ela com uma voz espessa e rouca, como se fosse a de outra pessoa. Estava numa das arcas da Quiva do Antílope. 6. Dizem que estava lá há centenas de anos. Deve ser verdade, porque passei os olhos por ele e me pareceu cheio de bobagens. Incivilizado. De qualquer modo, sempre servirá para se exercitar na leitura. Tomou um último gole, pôs a xícara no chão perto da cama, virou-se para o lado, deu 1 ou 2 soluços e adormeceu. Ele abriu o livro ao acaso. Não, mas viver no suor fétido de um leito imundo, mergulhado na corrupção, acariciando e fazendo amor por sobre a asquerosa pocilga. 7. As palavras estranhas redemoinharam em seu espírito, reboando como um trovão que falasse, como os tambores das danças de verão, se pudessem expressar-se em palavras, como os homens cantando a canção do trigo, bela, bela de fazer chorar, como o velho Mitsima pronunciando fórmulas mágicas sobre suas penas, seus bastões esculpidos e seus pedaços de pedra e de ossos, que atlat silu siloque siloque siloque, que a silu silu, tzit traço, mas ainda melhores do que as fórmulas mágicas de Mitsima, porque possuíam mais sentido, porque era a ele que se dirigiam, porque falavam, de modo maravilhoso e apenas em parte compreensível, em fórmulas terríveis e esplêndidas, de Linda deitada ali e ressonando, a xícara vazia no chão ao lado da cama, de Linda e de Popé, de Linda e de Popé. Cada vez mais odiava Popé. Um homem pode prodigalizar sorrisos e não ser mais que um celerado, traidor, devasso, celerado sem remorsos e sem entranhas. Que significavam exatamente essas palavras? Não sabia bem, mas sua magia era poderosa e continuava retumbando em sua cabeça. De algum modo, era como se nunca tivesse realmente odiado Popé. Como se não o tivesse verdadeiramente odiado porque nunca pudera dizer quanto odiava. Agora, porém, ele tinha aquelas palavras que eram como rufar de tambores, cantos e fórmulas mágicas. Aquelas palavras, e a estranha história de onde eram tiradas, história sem pé nem cabeça para ele, mas ainda assim era maravilhosa, davam-lhe uma razão para odiar Popé, tornavam seu ódio mais real. Tornavam mais real o próprio Popé. Um dia em que entrou em casa depois de brincar, estava aberta a porta do quarto, e viu-os deitados na cama, adormecidos, Linda bem branca e Popé quase preto ao lado dela, um braço passado sob seus ombros, a outra mão bronzeada descansando sobre seu peito e uma das tranças dos compridos cabelos do homem atravessada na garganta de Linda, como uma serpente negra que tentasse estrangulá-la. A cabaça de Popé e uma xícara estavam no chão, perto da cama. Linda ressonava. Pareceu-lhe que seu coração se desvanecera, deixando um vácuo. Sentia-se vazio, com frio, um pouco nauseado, e tonto. Encostou-se na parede para firmar-se. Traidor, devasso,
sem remorsos, como tambores, como os homens cantando o encantamento do trigo, como fórmulas mágicas. As palavras repetiam-se em sua cabeça. Depois da sensação de frio, sentiu subitamente um grande calor. Estava com as faces ardendo sob o afluxo do sangue. O quarto girava e escurecia diante de seus olhos. Rangeu os dentes. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Repetia sem cessar. E subitamente lhe ocorreram outras palavras. Quando ele estiver todo embriagado a dormir, ou em sua cólera, ou no incestuoso prazer de seu leito. 8. As fórmulas mágicas estavam de seu lado. A magia explicava e dava ordens. Voltou para o cômodo da frente. Quando ele estiver todo embriagado a dormir. A faca de cozinha estava no chão, junto à lareira. Pegou-a e encaminhou-se novamente para a porta nas pontas dos pés. Quando ele estiver todo embriagado a dormir. Atravessou o quarto correndo e golpeou. O sangue. Golpeou de novo enquanto Popé acordava num tranco. Levantou a mão para golpear mais uma vez. Porém sentiu seu pulso agarrado, dominado e, torcido. Não podia se mover. Achava-se preso numa armadilha. E ali estavam os pequenos olhos negros de Popé, muito próximos, cravados nos seus. Desviou o olhar. Havia 2 talhos no ombro esquerdo de Popé. Olha o sangue! Gritou Linda. Olha o sangue! Ela nunca pudera suportar a visão do sangue. Popé levantou a outra mão, para lhe bater. Pensou. Retesou-se para receber o golpe. Mas a mão limitou-se a segurar seu queixo e virar o rosto para ele de modo que fosse obrigado a cruzar novamente e olhar com Popé. Por um longo tempo. Por horas e horas. E de repente, não pôde conter-se. Começou a chorar. Popé deu uma gargalhada. Vai-te, disse ele, empregando as outras palavras. As dos índios. Vai-te, meu bravo Ailton. Saiu correndo para o outro cômodo a fim de esconder as lágrimas. Tens 15 anos, observou o velho Mitsima. Nas palavras dos índios. Agora posso te ensinar a trabalhar a argila. Agachados na beira do rio, trabalharam juntos. Em primeiro lugar, disse Mitsima, tomando entre as mãos uma porção de argila úmida. Vamos fazer uma pequena lua. O velho amassou a argila para dar-lhe a forma de um disco. Depois recurvou as bordas. A lua tornou-se uma tigela rasa. Lenta e desajeitadamente, ele imitou os gestos delicados do velho. Uma lua, uma tigela e agora uma cobra. Mitsima preparou outra porção de argila fazendo um longo cilindro flexível. Recurvou-o em círculo e comprimiu-o contra a borda da tigela. Outra cobra. Mais outra. Outra ainda. Rodela após rodela. Mitsima modelou o pote, a princípio estreito, depois largo, estreitando-se outra vez no gargalo. Mitsima amassou, bateu, alisou e raspou. E eis que o objeto surgiu enfim, na forma. O jarro de água é usado em mau país, porém de um branco leitoso em vez de negro, e ainda mole ao tato. Paródia disforme do de Mitsima. O seu perfilava-se ao lado. Olhando os 2 puts, teve de rir. Mas o próximo será melhor, disse, e pôs-se a umedecer outro pedaço de argila. Modelar, dar forma, sentir os dedos adquirirem mais destreza e poder, isso lhe dava um prazer extraordinário. A, B, C, vitamina D, cantava para si mesmo enquanto trabalhava. No fígado óleo, o bacalhau no mar. 9. E Mitsima também cantava uma canção sobre a matança de um urso. Trabalharam assim o dia todo, e durante o dia todo sentiu uma felicidade intensa, absorvente. No inverno que vem, prometeu o velho Mitsima, vou te ensinar a fazer um arco. Ficou de pé muito tempo, diante da casa. Finalmente, as cerimônias que se realizavam no interior terminaram. A porta se abriu e eles saíram. Kotlu vinha na frente com o braço direito estendido e a mão bem fechada, como se tivesse nela uma joia preciosa, também com o braço estendido e a mão fechada. Kyakimé seguiu. Caminhavam em silêncio, e em silêncio atrás deles vinham os irmãos, as irmãs, os primos e todo o grupo dos velhos. Saíram do pueblo, atravessaram a mesa. Na beira do penhasco detiveram-se, de frente para o sol nascente. Kotlu abriu a mão. Via-se na palma uma pitada de alva farinha de trigo. Soprou sobre ela, murmurou algumas palavras, depois atirou-a, um punhado de poeira branca, em direção ao sol. Kyakimé fez o mesmo. Então o pai de Kyakimé adiantou-se brandindo um bastão de orações guarnecido de penas, fez uma longa prece e atirou na mesma direção da farinha. Acabou, disse o velho Mitsima em voz forte. Estão casados. Bem, comentou Linda, enquanto se afastavam. O que posso dizer é que essa gente faz muita encenação para tão pouca coisa. Nos países civilizados, quando um rapaz deseja uma moça, simplesmente. Mas aonde você vai, John? Ele não deu atenção ao seu chamado e continuou a correr, para longe, para qualquer lugar onde pudesse estar só. Acabou. As palavras do velho Mitsima martelavam em seu espírito. Acabou, acabou. Em silêncio e de longe,
mas violenta. Desesperadamente, havia amado Kiakimé e agora estava acabado. Ele tinha 16 anos. Por ocasião da lua cheia, na Kiva do Antílope, seriam ditos segredos. Segredos seriam realizados e sofridos. Eles desceriam a Kiva meninos e de lá sairiam homens. Os rapazes estavam todos com medo e, ao mesmo tempo, impacientes. Por fim, chegou o dia. O sol se pôs e a lua surgiu. Ele foi com os outros. Homens mantinham-se de pé, sombrios, na entrada da Kiva. A escada mergulhava nas profundezas iluminadas por um clarão vermelho. Já os primeiros rapazes tinham começado a descer. De repente, um dos homens avançou, pegou-o pelo braço e puxou-o para fora da fileira. Ele escapou e voltou ao seu lugar junto dos outros. Então o homem bateu nele, puxou-o pelos cabelos. Não para ti, cabelo branco. Não para o filho da cadela, disse outro homem. Os rapazes riram. Vai-te. Como ele ficasse perto do grupo, os homens gritaram novamente. Vai-te. Um deles abaixou-se, pegou uma pedra, atirou-a. Vai-te, vai-te, vai-te. Choveram pedras. Sangrando, ele fugiu noite adentro. Da Kiva iluminada pelo clarão vermelho, vinha um rumor de cantos. O último rapaz descera a escada. Ele estava inteiramente só, fora do pueblo, na planície nua da mesa. O rochedo lembrava ossadas esbranquiçadas ao luar. Lá embaixo, no vale, os coiotes uivavam a lua. Ele estava ainda dolorido das suas contusões. Os ferimentos recebidos sangravam ainda, mas não era pela dor que ele soluçava. Era porque estava inteiramente só, porque fora escorraçado, sozinho, para aquele mundo sepulcral de rochas e luar. À beira do precipício, sentou-se. Tinha a lua às costas. Mergulhou o olhar na sombra negra da mesa, na sombra negra da morte. Não precisava dar mais que um passo. Um pequeno salto. Estendeu a mão direita ao luar. Do corte no pulso, o sangue ainda escorria. A pequenos intervalos caiu uma gota, escura, quase sem cor na luz morta. Uma gota, outra, amanhã, e ainda amanhã. 10. Tinha descoberto o tempo, a morte, e Deus. Só, sempre só, dizia o jovem. Essas palavras despertaram um eco doloroso no espírito de Bernard. Só. Eu também, respondeu, no impulso confidencial. Terrivelmente só. Você também? John mostrou-se surpreso. Pensei que no outro lado. É que Linda sempre dizia que lá ninguém jamais estava só. Bernard corou, contrafeito. Você vê, disse, balbuciando e desviando os olhos. Eu acho que sou um pouco diferente da maioria das pessoas. Quando, por acaso, alguém é diferente desde a decantação. Sim, é isso mesmo. O jovem confirmou com um sinal de cabeça. Se uma pessoa é diferente, é fatal que se torne solitária. A gente é tratado de um modo abominável. Acredita que eles me mantiveram afastado de tudo, absolutamente tudo. Quando os outros rapazes foram passar a noite nas montanhas, você sabe, quando a gente deve ver em sonho qual é o seu animal sagrado, eles não consentiram que eu fosse com os outros. Não quiseram revelar-me nenhum dos segredos. O que não impediu que eu fizesse sozinho. Fiquei 5 dias sem comer e então fui só, uma noite, para aquelas montanhas. Lá, apontou com o dedo. Bernard deu um sorriso protetor. E você viu alguma coisa em sonho? Perguntou. O outro fez um sinal afirmativo. Mas não posso dizer-lhe. Calou-se por um momento. Depois, em voz baixa, prosseguiu. Um dia, fiz uma coisa que os outros nunca tinham feito. Fiquei em pé contra um rochedo, ao meio-dia, no verão, com os braços abertos, como Jesus na cruz. Ora, para quê? Queria saber o que era ser crucificado. Suspenso ali, em pleno sol. Mas por quê? Por quê? Bem, hesitou. Porque sentia que devia fazê-lo. Se Jesus pôde suportar. Além disso, se fez alguma coisa de mal. Por outro lado, eu me sentia infeliz. Essa era outra razão. Acho isso um modo bastante estranho de curar-se quando se é infeliz, objetou Bernard. Mas, refletindo, concluiu que, afinal de contas, aquilo tinha algum sentido. Melhor do que tomar soma. Desmaiei depois de algum tempo, disse o jovem. Caí para frente. Vi a marca do corte que fiz, e afastou da testa a espessa cabeleira loura. A cicatriz era visível, pálida e enrugada, na têmpora direita. Bernard olhou aí depois, vivamente, com um pequeno arrepio, desviou o olhar. Seu condicionamento inclinava menos à piedade que a uma profunda repugnância. A simples alusão a doenças ou a ferimentos era, para ele, não somente uma coisa apavorante, como, sobretudo, um tanto desagradável e até repulsiva. Tal como a sujeira, a deformidade, a velhice. Mudou apressadamente de assunto. Será que não lhe agradaria vir conosco para Londres? Perguntou, dando o primeiro passo de uma campanha cujo plano estratégico ele começara a elaborar secretamente desde que, na pequena casa,
Compreendera quem devia ser o pai do jovem selvagem. Não lhe agradaria isso? A fisionomia do rapaz iluminou-se. Você fala a sério? Certamente. Isto é, se eu puder obter autorização. E Linda também? Bom, hesitou, cheio de dúvidas. Aquela criatura é repugnante. Não. Era impossível. A menos que. Ocorreu-lhe de súbito que o próprio fato de ser ela assim tão repugnante poderia constituir um grande triunfo. Mas claro, exclamou, compensando sua hesitação inicial com um excesso de cordialidade ruidosa. O jovem suspirou profundamente. Pensar que se tornará realidade aquilo que eu sonhei toda a vida. Lembra-se do que disse Miranda. Quem é Miranda? Mas o moço, evidentemente, não ouvira a pergunta. Oh, maravilha, dizia ele, e seus olhos luziam. A fisionomia estava iluminada por um rubor vivo. Como há que seres encantadores. Como é bela a humanidade. 11. Seu rubor acentuou-se subitamente. Ele pensava em Lenina, num anjo vestido de viscose verde garrafa, resplandecente de mocidade e de cremes de beleza, rechonchudo, sorrindo benignamente. Sua voz estremeceu-se. Oh, admirável mundo novo! Começou. Depois se interrompeu de repente. O sangue fugiu de seu rosto, que ficou branco como papel. Você é casado com ela? Perguntou. Se eu sou. O quê? Casado. Você sabe. Para sempre. Disse para sempre nas palavras dos índios. Não se pode desfazer. Ford. Não. Bernard não pôde deixar de rir. John também riu, mas por outro motivo. Riu de pura alegria. Oh, admirável mundo novo! Repetiu. Oh, admirável mundo novo! Que encerra criaturas tais. Partamos em seguida. Você tem às vezes um modo de falar bem curioso, disse Bernard, admirado e perplexo, encarando-o. De qualquer modo, não seria melhor se você esperasse para ver esse mundo novo? 9 Lenina, depois desse dia cheio de coisas estranhas e de horrores, sentia-se com direito a um descanso completo e absoluto. Mal chegaram à hospedaria, tomou 6 comprimidos de meio grama de soma, deitou-se na cama e ao cabo de 10 minutos vagava numa eternidade lunar. Passar-se-iam pelo menos 18 horas antes que voltasse ao mundo real. Bernard, enquanto isso, estava deitado pensando, de olhos abertos na escuridão. Só muito depois da meia-noite adormeceu. Muito depois da meia-noite, mas sua insônia não fora estéril. Ele tinha um plano. Na manhã seguinte, pontualmente às 10 horas, o mulato de uniforme verde desceu do helicóptero. Bernard esperava entre as agaves. Senhorita Crowley tomou soma para gozar um repouso, explicou. Dificilmente poderá despertar antes das 5. Isso nos deixa 7 horas. Teria tempo de voar até Santa Fé, fazer tudo o que pretendia e estar de volta ao país muito antes que ela acordasse. Ela estará em completa segurança aqui, sozinha, como se estivesse num helicóptero, asseverou-lhe o mulato. Subiram ao aparelho e partiram imediatamente. Às 10h34 aterrissavam no terraço do Correio de Santa Fé. Às 10h37 Bernard estava em comunicação com o gabinete do administrador mundial em Whitehall. Às 10h39 falava com o quarto secretário particular de sua Fordeza. Às 10h44 repetia sua história ao primeiro secretário, e às 10h47 foi a voz profunda e sonora do próprio Mustafa Mondi que ressoou nos seus ouvidos. Tomei a liberdade de pensar, gaguejou Bernard, que vossa Fordeza talvez achasse o caso de interesse científico suficiente. Sim, eu acho de interesse científico suficiente, interrompeu a voz profunda. Traga essas 2 pessoas consigo para Londres. Vossa Fordeza não ignora que precisarei de uma autorização especial. As ordens especiais estão sendo dadas neste momento ao conservador da reserva, disse Mustafa Mondi. Queira ir imediatamente ao gabinete dele. Passe bem, senhor Marx. Final da parte 10.